Oi, oi, oi. Boa noite. Suporte, está me escutando? Boa noite, boa noite. E agora? Boa noite. Me escuta? Oi, teste som. Me escuta? Pessoal, só um pouquinho, tá? Estamos só ajustando o áudio. Só um minutinho, a gente já inicia, tá bom? Agora tá ok? Beleza, então. Maravilha. Então tá bom. Gente, muito boa noite. Vamos começar já bem legal, pedindo desculpas. É um bom começo. Vamos pedindo desculpas pelo atraso, tá? O atraso aconteceu porque tivemos dois problemas técnicos aqui. São problemas bem simples. Problemas, na verdade, no computador. Não tem nada a ver com o sistema, não tem nada a ver com o horário. Eu estava bem preparada para dar aula no horário. Mas foi coisa de computador mesmo, que acabou atrasando, tem que resetar, desligou. Peço desculpas, tá? Por esse atraso, não deve se repetir, foi algo realmente inesperado, tá? Então, não foi falta de respeito a vocês, não, muito pelo contrário, tem todo cuidado da gente começar nos horários, tá? Mas vamos começar. Então, vamos começar nessa noite. Queria dar boa noite a todos que estão aqui, né? Queria me apresentar, meu nome é Michele Miltons. Antes de falar de mim, vocês estão vendo que tem uma mãozinha aqui lateral, que ela serve para vocês fazerem perguntas. Vocês podem ignorá-la por hoje, tá? Essa mãozinha a gente só utiliza quando é uma aula com muitos alunos, uma conferência muito grande, que ela nos ajuda a organizar. Mas tendo até 30, 40 pessoas, não há necessidade. Quando você quiser falar comigo, basta você escrever no chat, tá bom? Você digita no chat, a gente lê na hora e já te responde. Tá? Você pode fazer isso ao longo de toda a aula, ok? Bom, fala um pouquinho de mim, meu nome, já falei, Michele. Eu trabalho com concursos públicos já há quase 8 anos, mais ou menos. E eu trabalho com alguns concursos. O principal concurso que eu trabalho é o para diplomacia, né, concurso de admissão à carreira diplomática. Nesse concurso a gente trabalha as disciplinas de micro, macroeconomia, economia brasileira, economia internacional, tá? E a gente trabalha com a parte objetiva e discursiva do concurso. Também trabalhamos com outros concursos que pedem economia, trabalho com preparação para o PEC, que é a pós-graduação de economia, né? E agora estamos trabalhando só com a segunda fase para a MPOC. A primeira fase eu não trabalhei, só com a segunda fase, só com a fase discursiva, que é uma fase bem sui generis, né, que demanda muito dos alunos, demanda não apenas ter um conhecimento objetivo, um conhecimento de saber discernir se uma questão está correta ou ela não está correta, deixa eu arrumar isso aqui, mas um conhecimento suficiente para produzir uma dissertação que tenha o nível requerido pela prova e que principalmente não apresente erros, porque o nosso problema com a ESAF é a presença de erros, que são os erros que vão diminuindo a sua nota. Então você precisa ter muito cuidado para não cometê-los. Melhor do que fazer uma redação brilhante com alguns erros, é você fazer uma redação simples, sem erro. Tá? Isso vai... o melhor realmente é você evitar coisas que possam ser descontadas. Então isso geralmente precisa ser treinado. Bom, tivemos aí uma aprovação razoável para a segunda fase, né? 1.800 pessoas mais ou menos estão fazendo essa segunda fase. Existe um grupo de pessoas não muito grande, 200 a 300 pessoas que desanimou, né, que não está mais animada, e isso não necessariamente nos últimos lugares. São pessoas que acham que a concorrência está muito elevada, que não tem condições de estudar. Então é um grupo que basicamente não está firme nessa competição, tá? Não está dando tudo de si. Mas mesmo assim ainda sobra um grupo muito grande que está pleiteando essa vaga, e se você não está entre os 200 ou 300 primeiros, não acho que haja nenhum motivo para você se preocupar com isso. Você pode até ter ficado lá para o final, porque a discursiva ela muda radicalmente o resultado da prova. Tá? Para vocês terem ideia, aproximadamente 2 pontos, né, podem jogar vocês 80 posições para frente ou para trás. Isso então faz o quê? Faz com que qualquer detalhe seja importante, tá? Desde um roteiro, desde uma boa construção de uma resposta, desde a argumentação, a apresentação clara dos argumentos, como principalmente você também não cometer erros. Deixa eu escrever que vocês já estão conversando comigo, Silvanei. 200 eu acho que é pouco. Luiz, no cargo de suporte em TI sobre a 27.
O suporte em TI já é bem diferente, né? Enfim, vocês, as pessoas que continuam, que estão se empenhando, né, por mais que talvez não tenham aquela notaça, assim, né, não se desanime por isso, você realmente pode mudar essa história. Por outro lado, os que estão entre os primeiros 150 também não podem se dar o luxo de ficar tranquilão agora, folgado, e não tenha nada que se preocupar. Muito pelo contrário, você pode tranquilamente perder o seu espaço se você não manter esse nível alto para a segunda fase. Então é um jogo que praticamente demanda de todo mundo que tem interesse em permanecer. Tá? Então a gente tem aí uma proposta para vocês. Eu já estou trabalhando com uma turma, né, essa turma está me dedicando, está me exigindo praticamente meu tempo integral, por isso que eu não estou abrindo uma segunda turma completa, só economia brasileira. E essa turma está praticamente 55% mais ou menos do edital, 50% a gente fechou, vamos continuando até o dia da prova. E agora a gente está abrindo então uma outra turma apenas para a economia brasileira, que é uma disciplina que ela engana, ela dá a impressão que é fácil no primeiro momento, que é só ler o Gremot, Ordem do Progresso, que está tudo bem. Mas na hora de construir realmente a dissertação, de apresentar uma dissertação, escolher os argumentos que você vai colocar, né, num espaço de 50 a 45 a 60 linhas, conseguir construir de uma forma convincente, esse que é o grande desafio para a gente. Tá? Então, e como representam 90 pontos, né, sendo 70 só de conteúdo, só de estrutura, enfim, requer aí uma atenção grande de cada um de vocês. Tá? Então, eu trabalho com a economia brasileira nesses 8 anos, todos esses 8 anos, né? Eu sou economista, sou mestre em economia e estamos aí sempre trabalhando com isso. Então, a proposta que eu tenho para fazer para vocês começa com essa aula demonstrativa, onde todos são convidados a assistir sem o menor compromisso. Eu não fico enchendo o saco, não fico mandando e-mail, não fico fazendo propaganda, promoção. Não tem nada disso. Vocês mandaram e-mail para mim para participar dessa aula, vocês são livres. Depois, evidentemente, vocês estão convidados a continuar, se vocês gostarem e quiserem participar, tá bom? Se não quiserem, estão livres, não vou ficar perturbando, não anotei o e-mail de vocês para ficar mandando e-mail, fiquem tranquilos, tá bom? Ok, então o que nós temos aí para a aula de hoje? Qual que é a proposta? A proposta é iniciar o edital, como se a gente já estivesse começando o nosso curso, tá? Mas eu já estudei o começo. Não importa, você vai rever, vamos fazer uma revisão do início do nosso edital, vamos estudar para você conhecer um pouco da minha metodologia, do jeito que eu trabalho, como que eu converso, enfim, como que a gente trabalha. Alguns de vocês já participaram de uma outra aula demonstrativa minha, que é a demonstrativa do curso completo, e lá eu falava muito mais de método. Hoje não, a gente vai falar muito mais de conteúdo, porque hoje já é dia 9, tem 20 dias para a prova, então já não tem mais muito tempo de fazer outra coisa que não seja estudar, tá bom? Bom, nosso edital ele é grande, parece que ele é pequeno, né? Parece que são 2 tópicos, não são. O nosso edital ele é tão grande quanto o edital de finanças, né? Ele é tão grande quanto outras disciplinas, e ele tem uma série de coisas aqui por trás que enganam, tá? Mas lá no edital diz assim, economia brasileira da segunda metade do século XIX, aí fala da experiência do Estado investidor, né? Pede para nós os principais planos de combate à inflação e crescimento econômico, o plano de metas, trienal, PAEG, os PNDs, a crise da dívida dos anos 80, a visão econômica dos planos dos anos 80 em contraponto com os antecedentes, que já está dando até uma dica de prova, né? Ele não quer apenas que você fale da visão dos planos, ou seja, do entendimento dos planos, da percepção dos planos ou da interpretação das propostas da análise de inflação, mas que você contraponha isso com os planos gradualistas, que são os anteriores. Esse item está sugerindo uma visão um pouco sistêmica. Seria bem interessante uma questão aqui, né? Eu aposto numa questão aqui, que compare a lógica do plano heterodoxo com a lógica do plano gradualista. Tá? Se entender essa lógica, saber explicar bem, pode ser um ponto bem positivo. Endividamento público e processo inflacionário, que nos parece uma repetição, né? Crise da dívida e inflação, mas eles abriram mais um ponto. Choques externos e planos de estabilização, de novo. Estão repetindo para a gente que inflação é um tema quente. Né? Economia brasileira na segunda metade do século XX, que é aqui, segunda metade do século XX. Opa, estamos no mesmo tópico, estou lendo só os subtópicos, desculpa. Consenso de Washington, abertura acelerada da economia, nós estamos falando do Collor, né? Planos Collor 1 e 2, plano real, estabilização monetária, reformas. Depois as crises, tá? Vamos falar se é crise cambial, notadamente a crise brasileira mesmo, já que as crises da Ásia, da Rússia e do México são crises financeiras, principalmente. A brasileira que é mais uma crise cambial. Aí a década de 2000, né, política econômica anticíclica,
Aumento dos investimentos, crescimento do mercado político, valorização do salário mínimo, ampliação de crédito, tarará, desregulamentação financeira e crise de 2008. É tema pra caramba, é coisa sensacional, né? A única vantagem que vocês têm, uma grande vantagem, é que vamos ter mais de uma proposta de redação. Você vai poder escolher uma, tá? Isso ajuda, né? Ajuda um pouco, porque se eventualmente você não dominar aqui algum tema, talvez não domine a crise de 2008, mas domine o processo inflacionário, você pode escolher uma questão que eventualmente fale sobre isso. Certamente uma das 3 vai ser sobre inflação, tá? Muito bem, é só uma lembrança. Daqui a pouco é só um modelito de questão, seria mais para os alunos que não estão fazendo outro cursinho e estão um pouco perdidos sobre o que pode ser cobrado, tá? Acredito que isso aqui vocês já têm, já sabem, mas eu vou nivelar por baixo porque eu não conheço vocês ainda, ok? O modelito de questão, que caiu aqui no 2009, tá? Dizia assim, a proposta nacionalista do governo Getúlio Vargas teve impactos consideráveis sobre o processo de industrialização nos anos 50. Comente esse fato considerando a Guerra Fria, o interesse norte-americano voltado para a reconstrução da Europa e o baixo nível de poupança interna brasileira. Michele, não cai Getúlio Vargas? Eu sei que não cai. Eu sei que não cai Getúlio Vargas, mas eu queria mostrar aqui para vocês o tipão da pergunta, né? O estilo provável que nós teremos. E vocês podem ver que nós temos características bem claras da questão. Muito provavelmente seja uma questão ampla, tá? A proposta nacionalista do governo Getúlio Vargas teve impacto sobre a industrialização, que é a coisa mais vaga do que isso, né? Extremamente amplo, impacto considerável. Ok, comente este fato. Comente da tal proposta nacionalista, né? Sobre a industrialização, ok. Considerando a Guerra Fria, quer dizer, a Guerra Fria ela não é essencial para a proposta nacionalista de Vargas, ela é um detalhe que fala a respeito da barganha de Vargas, quando ele ficava barganhando com o governo norte-americano, com o alemão, se ele ficaria... Mas é muito mais a relação entre Estados Unidos, né, entre os aliados, entre o pessoal da guerra, do que propriamente a Guerra Fria, que vai envolver a União Soviética, né? Então, não é um ponto essencial, mas eles pediram. E, além disso, o interesse norte-americano voltado para a reconstrução da Europa e do Japão, ou seja, falando aqui do Plano Marshall, do Plano Colombo, o baixo nível de poupança interna brasileira, que exige justamente que nós, para fazer a industrialização, pudéssemos pedir recursos de fora. Então, isso tudo aqui, falar em 45 a 60 linhas, é realmente um desafio, né? Mas mostra o quê? Mostra que vai demandar do aluno uma capacidade de apresentação do conteúdo, você vai ter que ter um olhar sistêmico, sem perder esse tipo de detalhamento. Então, isso é só treino, gente. Por mais que você seja brilhante, lê igual um doido, você, né, maravilha, mas é treino. O treino faz isso. Se você é uma pessoa que escreve bastante, né, lê e escreve bastante, você vai ter facilidade para lidar com esse tipo de questão. E se você ainda está meio no tranco com o concurso, então você precisa realmente treinar, tá? Se não for aqui comigo, treine do mesmo jeito, você precisa treinar. Bom, deixa eu, antes de começar o conteúdo, rapidamente falar de uma estrutura de dissertação. Aqui, né, como nos interessa cada um desses 70, 90 pontos, então a gente também precisa atentar para as estruturas, para os comandos, tá? A dissertação tem que ter 45 a 60 linhas, e você não precisa inventar moda, você não precisa fazer uma dissertação nova, né? Você não precisa inovar, você precisa apenas fazer uma dissertação, né? Obedecer uma estrutura de dissertação. Ela é basicamente o quê? Ela é uma introdução, onde você vai apresentar uma tese. Nessa tese você vai se ocupar em responder ao comando principal, ou seja, você vai jogar a grande resposta, a resposta resumida do comando principal, você vai preferencialmente responder exatamente o que foi perguntado já na tese. Ué, Michele, mas já na tese eu não tenho que colocar o contexto histórico, qual era o governo, se estavam num período ditatorial. Não. Você precisa impressionar examinadores que lerão centenas de provas. O que vai fazer o camarada olhar para a tua prova com o olho mais animado do que ele olhou para as 50 anteriores, tá? Em geral, é você obedecer, é você fazer o que foi mandado. E parece que isso daí é bobeira, parece que é básico demais, mas que nada, pessoal. Tem um monte de gente que vai escrever e começa viajando na maionese, tá? Quando a pessoa... Só um pouquinho que eu recebi um... Pode perguntar, pessoal, podem fazer perguntas no público, tá? Não precisa me chamar no chat privado, tá, Paulo? Você pode jogar lá chat público, para que todo mundo tenha acesso à sua pergunta. Acho que fica mais útil para todo mundo. Eu vou ler a pergunta do Paulo,
que escreveu aqui no particular, professora, seria errado responder diretamente apenas retomando os tópicos, digo, sem fazer introdução e conclusão? Obrigada, Paulo. Seria errado. Por quê? Porque isso aqui é uma dissertação. Tá? O próprio edital pede que seja uma dissertação. Aonde que você vai responder papum? Diretamente comando? Nas questões. Políticas públicas e finanças. Lá é papum. Perguntou, respondeu. Aqui não. Aqui o edital fala que é uma dissertação. Se o edital está falando que é uma dissertação, então você vai fazer uma dissertação. E a dissertação tem uma estrutura conhecida. Uma estrutura própria. Assim como o parecer. Ele tem uma estrutura própria. Você tem que obedecer aquele comando, seguir aquela estrutura, tá? Claro que o que mais importa é o conteúdo, mas você não pode perder a forma também. Você também pode perder alguns pontinhos, tá? Então, nós vamos responder um comando, depois nós vamos desenvolver. A ideia que você vai desenvolver é a que você apresentou na tese. Você vai apresentar os argumentos e os fatos, tá? Os argumentos que sustentam a sua tese e os fatos que exemplificam os seus argumentos. Por fim, você vai concluir fechando as ideias, não trazendo nenhuma novidade no último parágrafo, retomando o comando principal sem novas informações, ok? Isso daqui é básico de estrutura de dissertação e ajuda você a ter uma boa forma, ok? A parte de economia, quando eu ponho um pontinho para subir, que eu não enxergo quando está lá no último. A parte de economia mundial, a parte de Guerra Fria, por exemplo, o interesse americano na reconstrução da Europa, estaria dentro do escopo do nosso edital? Não, não. Não, Fábio, porque essa questão de contexto mundial, quando a gente estudar a economia brasileira, vocês vão ver hoje, tá? A gente vai estudar a economia brasileira, ela não é exógena, né, o que está acontecendo no mundo. Ou seja, todo o contexto mundial nos interessa, o contexto que explica, né, alguns comportamentos da nossa política econômica. Então a gente vai ver alguns, deixa eu voltar aqui, a gente vai ver algumas atitudes do governo brasileiro que acontecem e que são resultado do que acontece fora. Então a gente não pode excluir, por exemplo, o choque do petróleo, não podemos excluir o fim de Bretton Woods, a gente não pode excluir o sistema monetário internacional, as crises que estão acontecendo, todas elas refletem. Então, quando o contexto internacional for pertinente para explicar a nossa política econômica, aí sim nós a mencionamos. Tá? Agora, sempre sendo colocado na prova na forma de contexto, na forma de explicação de um todo, mas não como central. Se você ficar 4, 5 linhas escrevendo da Guerra Fria, já perdeu foco. Você pode falar em um contexto de Guerra Fria, só um pouquinho. Num contexto de Guerra Fria, onde você tem aí Estados Unidos de um lado assim, União Soviética do outro assim, blá, 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 tudo bem, tá? Agora, o teu foco é, se você começar a estudar a economia brasileira, você vai ver que enquanto você estuda a economia brasileira, o contexto vai, né, os autores já vão apresentando o contexto para você, já vão te lembrando, ó, isso aqui é importante, isso aqui influenciou na política de gás, isso aqui influenciou no golpe militar, tá? Ou seja, a política externa independente do João Goulart influencia né, no golpe que é financiado pelos Estados Unidos, blá, 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 blá. Então, quando tem a ver, sim. Mas a gente não vai falar da Segunda Guerra Mundial. Nós não vamos falar da Conferência de Bretton Woods em si. Ela aconteceu, está lá, ela nos influencia, mas ela não é a central, tá? E a gente não pode perder o foco. Respondi, Fábio? Beleza. Então tá, então dito isso, vamos então começar. Antes eu também, assim, sempre tem um antes, né? Antes eu queria falar sobre bibliografia, como é que a gente trabalha. Vocês vão ver que os meus slides, para quem ainda não me conhece, vários de vocês já tiveram uma aula comigo e já me conheceram. Mas para quem não me conhece, os meus slides são cheios de coisinhas, né? Pode ver o primeiro já todo cheio de foto, esqueminha, flecha, coisinha, tá? Porque eu gosto muito de ficar mexendo com PowerPoint e eu trago isso para as minhas aulas desde sempre. E procuro. Isso porque ainda esse sistema ele não permite animação, porque antes eu usava animação, tá? O negocinho ainda ficava mexendo. Esse aqui não, mas é até bom porque se tira um pouco da concentração, é bom não exceder também. Então, meu material, o material que eu desenvolvo para vocês, são os meus próprios slides, que são bem extensos. Eu costumo colocar o resumo praticamente da matéria no slide, de tal forma que ele fique intuitivo, que na hora da tua revisão você possa passar o slide e ter um bom conteúdo, tá? Eu costumo apresentar os esquemas, os resumos, as tabelas, né, tudo que puder comparar. Na hora que a gente estudar os planos heterodoxos, a gente vai estudar um por um, depois a gente estuda por tabela, comparando um com o outro. Então, o material que eu tenho não é em PDF, não é um texto em PDF que eu passo para você ler. Não, é o meu próprio slide,
que tem todo esse resumo. Mas eu uso autores, né? Eu utilizo bibliografias para montar esse material. A bibliografia que eu uso para o nosso curso aqui é essa daqui. Acho que eu não vou escrever não, vou só falar para a gente ganhar tempo. São basicamente 3 autores, tá? Existem bem mais autores que trabalham a economia brasileira, mas a gente não está inventando nenhuma moda agora, a gente está pegando o mais certo, o mais inquestionável, um eventual recurso, tá? Nós usamos 3 níveis de livro. Um é economia brasileira contemporânea, tá? Que seria o nível 1, digamos, do Amaury Patrick Gremaud e vários autores, que é da USP, né? São os professores da USP. Tá? Não, escrevi tudo errado. Contemporânea, tá? Do Gremaud, né? Esse livro é um livro de macroeconomia, a primeira parte, mas a segunda parte é um livro de economia brasileira. É um livro mais objetivo, um livro de fácil leitura, que vai trazer tudo o que é essencial, tá? Ele tem bons autores, né? Os autores que escrevem esse livro têm boas referências, então o livro é bem fundamentado. Uma leitura mais fácil, tá? Para quem for se aventurar a fazer tudo sozinho, eu aconselho direto nesse. Vocês vão ver um monte que tem que ser Ordem do Progresso. Eu desaconselho veementemente a começar com a Ordem do Progresso. A Ordem do Progresso é muito mais difícil. Então o Gremaud, ele já vai te dar essa visão, tem uma linguagem assimilável, você entende o processo sem que alguém tenha que te explicar muito. É um investimento muito bom, tá? Vale a pena. E em segundo nós temos o Fábio Jambiage, todo mundo conhece ele pela matéria de finanças, né? Mas ele também, o Fábio Jambiage é uma mente incrível, ele tem vários livros e todos são bons, tá? Então, Jambiage, mas tem vários autores, ele é organizador, que é também Economia Brasileira Contemporânea, o nome do livro, tá? Que é pós-45. É um livro mais enxuto e ele é nível médio, ele seria um intermediário. Para quem já conhece o Gremaud, o Jambiage seria intermediário, os capítulos são muito curtos, vai direto no ponto, também muito bom, muito aconselhável. E o terceiro, para quem já conhece esses dois, aí sim, Ordem no Progresso, tá? Ordem no Progresso ele é um livro imbatível, né? Só que o problema dele é que ele é um livro estatístico. Ele é um livro que não vai apresentar para você o processo. Ele não vai falar do Estado investidor nos anos 50, 70. Isso não tem na Ordem do Progresso. O que você vai ver é a política monetária do governo JK na primeira metade de 1955. É assim que você vai ver, entendeu? Então é lupa demais, ele entra muito nos detalhes e ele vai passar em um monte de informações estatísticas de cada bimestre e, sabe, sem tabela, ele não usa tabela, tudo falando, só escrito, escrito, escrito. Então é enfadonho para quem não é economista, enfadonho. Para quem é economista já é um livro difícil, a gente estuda, disseca esse livro no mestrado. Né? Na graduação você tem uma noção lá, mas é no mestrado que você vai estudar a fundo. E é um livro que acabou de ser revisado. Então ele está bem, ele é a melhor referência, que não para concurso, entendem? Concurso público você quer entender o processo, tem que escrever o troço em 45 linhas, 50, não uma tese sobre o assunto. Então eu vou de frente aí, quando todo mundo escreveu no Facebook, grupo, né, que eu acompanho tudo, todo mundo, Ordem do Progresso. Cuidado, tá? Cuidado, você pode cair numa armadilha. Você pode ler um monte de coisa e não saber escrever nada. Tá? Mas às vezes você precisa ser mais simples, mas escrever algo compreensível com começo, meio e fim. Tá? O livro de economia do Jambiage está com desconto no Saraiva Online. Ótimo. Pronto, fica aí a dica. Tá? Aliás, os livros de Jambiage todos estão com desconto na Saraiva. Né? Inclusive o livro de finanças está muito barato lá também. Principalmente o livro na versão digital. Tá? Maravilha, então fica aí, são esses os autores que eu uso. Então, se você precisar de algum recurso, alguma coisa nesses autores que a gente busca nosso refúgio, tá bom? Beleza, tagarelei muito, mas precisava, né? Só falar um pouquinho com vocês. Vamos começar um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de revisão. Me falem em menos de 1 minuto, todo mundo escrevendo, abaixa a telinha aí, você poder digitar. Como é que tá você aí em economia brasileira? Estudou bastante, está começando agora, está animado, desanimado, está lendo, está fazendo cursinho? Conta um pouquinho para mim. Não estou especulando sobre sua vida não, para ter uma ideia como é que essa turma é. Se para vocês isso aqui é fichinha, tranquilo, é desafio, é a parte mais difícil, é a parte mais fácil. Conversa um pouquinho só comigo. Escreva alguma coisinha para mim, por favor. Enquanto isso eu vou ficar fazendo bolinhas aqui. Bolinhas, bolinhas. Se não escrever, eu não falo. Magoei. Vagas lembranças do concurso do BC, ou o concurso do Banco Central, hein? Cai economia pra caramba. Estudei economia brasileira apenas pelo material de estratégia, que eu não sei, eu não vi o material de estratégia. E aí, o material de estratégia é bom?
Conteúdo muito grande, às vezes tenho dificuldade de memorizar os planos. Eu estou usando o material da parte objetiva, achei completo, ótimo. Estudei por PDF. Tenho uma noção básica de economia que eu vi na universidade, também peguei poucas aulas no cursinho, agora estou lendo esse livro, mas o ritmo está lento. Ainda estou cru, só uma ideia geral de cada governo, nunca estudei a fundo a economia brasileira. Certo. Eu também estudei pelo material de estratégia. Oh, meu Deus, acho que vou comprar esse material de estratégia. Estratégia é muito bom. Porém, o Weber utiliza o Gremon bastante. Ah, tá, entendi. O professor mesmo faz muito uso do próprio Gremon, né? Entendi. Ô, estratégia tá bombando, maravilha. Vou comprar também, então. Vai ser mais uma, né? Mais um material de consulta. Muito bom. Muito bom, gente. Que bom. Ótimo. Ótimo. Então já tenho uma noçãozinha rapidamente como é que vocês estão. Ok, não pretendo ser melhor nem pior, até porque eu não sei como é que é o curso do estratégia. Eu tenho muita dificuldade de economia. Sobre a economia brasileira também nunca me aprofundei para fazer uma dissertação, medo. Ótimo. Então tá, então esse grupo que está aqui me parece que realmente pode ser beneficiado com uma ajuda, tá? Então tá bom, então agora segura na cadeira, que agora vem conteúdo. Segura porque vamos, né, começar do começo e vamos entender então algumas questões lá do início do edital. A proposta é seguir nesse mesmo ritmo da aula de hoje até acabar o edital. As 5 aulas previstas, elas dão conta do edital, só que vocês têm que ser muito disciplinados, tá? Eu vou propor 4 questões discursivas, vocês podem escolher 2. Vocês podem até fazer as 4, mas eu vou corrigir 2 questões por causa de tempo, tá? A minha turma 1, eu estou corrigindo todas as discursivas, tá uma maravilha. Pena que vocês não quiseram fazer a turma 1 comigo, porque está muito bom, o pessoal está saindo forte. Mas essa turma aqui, 4 questões vão ser propostas, 2 eu vou corrigir. Eu uso lupa para corrigir, sou chatíssima, tá? Até o pelo em casca de ovo eu corrijo. E para você gabaritar uma questão comigo, você tem que destruir a questão, senão você não gabarita, tá? Critério rigorosamente do ESAF, todas aquelas coisinhas da ESAF a gente usa tudo, tá? E exatamente como eles corrigem. Não exatamente, porque cada corretor tem o seu jeitão, mas os mesmos critérios, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando de um conceito. Conceitos em economia é o seguinte, economia é cheia de conceitos, conceitos próprios na nossa linguagem. Então você tem que entender para escrever uma dissertação de economia que você precisa colocar a roupa do economista, tá? Você precisa escrever como um economista. Você não pode usar um vocabulário muito português, né? Você não pode escrever simplesmente chavões ou termos genéricos. Você tem que falar de forma apropriada com a linguagem da economia brasileira, ok? Isso é importante, porque isso mostra que você está antenado, que você está contextualizado com esse tipo de linguajar. Então, você vai notar, enquanto começar a estudar, nos seus estudos, que vão aparecer determinados conceitos de economia. Às vezes vamos falar de multiplicador, vamos falar de ato do produto, vamos falar de políticas contracionistas, anticíclicas, tarará. Mas existem também conceitos mesmo. Por exemplo, desenvolvimentismo é um conceito. Ou nós temos... existe uma série de conceitos, inclusive conceitos sobre, né, paradigmas, por exemplo. Alguns dos paradigmas eles são conceituais, você tem uma explicação. Quando você vier com um conceito, é importante que você o trate como tal, né, e não como simplesmente uma palavra que está misturada no meio. Por exemplo, falando de desenvolvimentismo, o que é isso? O desenvolvimentismo é um projeto de industrialização planejada e apoiada pelo Estado. Ou seja, não estamos falando simplesmente de uma economia que se desenvolve, mas de um projeto. Ou seja, de um ator central, de um Estado, que se assume, né, na posição de um orientador, alguém que apoia a industrialização, que adota políticas de industrialização, que move a economia, né, que movimenta as políticas para que a industrialização aconteça. Então é algo planejado, é algo no sentido cepalino, na acepção da escola da CEPAL. A escola da CEPAL, ela entende o desenvolvimentismo, né, o desenvolvimento através da industrialização, como algo extremamente necessário para que as economias da América Latina superem as suas dificuldades históricas e saiam da sua condição periférica. Então, centro-periferia, subdesenvolvimento, esses conceitos que são todos dos anos 50, que não se aplicam hoje, muitos deles, mas eles têm uma explicação. Então, toda vez que aparecer um conceito, você tem que ter esse cuidado, tá, de contextualizá-lo. Então, desenvolvimentismo
vai nos ajudar a entender o Estado como aquele que planeja, aquele que apoia, aquele que dirige. Isso é uma causa, né, um debate que teve nos anos 50, quando a escola da CEPAL vem propor um outro aparato teórico para entender a economia, para discernir a economia, dizendo que o aparato que era usado na Europa, o aparato clássico, não servia para entender a América Latina. A América Latina é sui generis, ela age de forma totalmente diferente, eles cresceram de uma forma diferente, né, e agora eles precisam que a industrialização não apenas aconteça, mas ela seja dirigida. Precisa da presença de um Estado. Tá? E isso a gente vai ter esse pensamento desenvolvimentista acontecendo desde do Getúlio Vargas, tá? Né, a origem do desenvolvimentismo em 1930, ele vai amadurecendo no período do JK e ele vai alcançar o seu auge no período de João Goulart, quando ele entra em crise na época do regime militar. Então, o regime militar deixa de ser desenvolvimentista? Não. Ele continua assumindo, eu já respondo, tá, Paulo? Ele continua assumindo a sua função de orientador do desenvolvimento. Ele continua estando à frente do processo, mas é com outro aspecto, com outro aparato, com outro regime político, com uma outra concepção, que é a concepção militar. É um outro jeito, é levar o Brasil à categoria de país potência. Não é esse ainda o objetivo de Getúlio Vargas nem de JK. O objetivo de JK, por exemplo, é centralizar o desenvolvimento, é você levar, centralizar não, interiorizar, perdão, o desenvolvimento, é você levar o desenvolvimento para dentro do país. É outra concepção, tá? Deixa eu só ler o Paulo. Isso seria um viés de heterodoxia, professora? Cuidado, né? A gente vai falar bastante sobre termos heterodoxia, ortodoxia. Eles são mais aplicáveis, eu peço que vocês só apliquem esses termos na nossa prova quando vocês se referirem à inflação, tá? Quando falar de inflação, você usa ortodoxia e heterodoxia, porque é muito claro discernir o que é ortodoxo e o que é heterodoxo. Tá? Porque na inflação você tem a interpretação da inflação ortodoxa, tá? O tratamento ortodoxo, que é o tratamento do FMI, da escola monetarista, e você tem o tratamento heterodoxo, que é esse doido, né? Que essas alternativas, são essas políticas alternativas, como, por exemplo, o uso de choques heterodoxos para lidar com a inflação. Aí você usa com segurança esse termo. Agora, você falar de heterodoxia em tudo, você corre um grande risco de errar, porque para você saber se aquilo é ortodoxo ou é heterodoxo, você tem que saber todas as bases teóricas e saber se elas estão de acordo com a escola clássica ou se elas inventaram uma moda, se elas estão fora do mainstream, fora do pensamento. E acho que não é motivo de se ter essa preocupação agora. Se a gente teria numa graduação, se a gente fosse discutir o que é heterodoxo, o que é ortodoxo. Quando aparecer ortodoxia e heterodoxia com firmeza, a gente fala, ó, esse aqui é um pensamento ortodoxo, tá bom? Aí você, tá, beleza, aqui eu vou colocar isso, tá bom, gente? Então não vamos nos apegar agora, nesse momento da industrialização, não pegar agora nesse ponto. Ele não é tão central, tá? Então o desenvolvimentismo, ele é um pano de fundo. Nós estamos num paradigma nacional desenvolvimentista, tá? Nós temos um Estado que está procurando se desenvolver através da industrialização. Então, essa industrialização ela é planejada. Até 1930, o que a gente tinha era iniciativas de industrialização. A partir de aí, você vê o Estado dirigindo. O nosso edital pede anos 50. Então, a gente está falando no período pós-guerra, pós-Dutra, estamos já em JK, então estamos falando de um Estado investidor, de um Estado que vai participar ativamente com empresas estatais, gastando dinheiro, fazendo parte do financiamento, conseguindo financiamento externo para promover a industrialização. Então, esse papel que eu quero que fique claro, começa a ficar claro com a aula de hoje. Tá? A gente vai falar, então, do Estado investidor nos anos, na verdade, 50, como diz o edital, até 70. Tá? Falaremos do plano de metas. Plano de metas nós vamos falar na aula de hoje. Na sequência, falaremos do trienal, do PAEG e dos PNDs. Tá? Bom, primeiro a gente precisa entender rapidamente o investimento público. Né? Como é que é a economia? A economia ela é objeto da economia escassez, o objetivo da economia é você saber alocar recursos, ou seja, como utilizar recursos limitados para uma alocação para necessidades ilimitadas. Tá? Então é sempre esse problema, esse é o problema do orçamento brasileiro, esse é o problema das finanças, é como você pegar aquele recurso e alocar. O investimento público ele é uma dos componentes da demanda agregada, certo? Quem lembra o que é a demanda agregada? A demanda agregada é o componente de dispêndio do PIB, é a parte do gasto do PIB. E ela é formada do consumo das famílias, do investimento das empresas, do gasto do governo e das exportações líquidas. Tá? Isso aqui é demanda agregada. Ah, professor, isso é macroeconomia, não vai cair na minha prova. A macroeconomia está intimamente ligada com a economia brasileira. A gente precisa saber pontuar onde é que nós estamos. Então, a gente vai falar sobre o Estado investidor. Então, temos que entender o investimento e o
governo, certo? Então, o que é o investimento? O investimento, ele é uma das partes aqui da demanda agregada, né, mais instáveis, é o componente mais instável da demanda, e ele ajuda a explicar, né, o crescimento econômico. Então, a relação entre investimento e crescimento é uma relação positiva. Quando o investimento cresce, é procíclico, ele gera aumento também do crescimento, certo? A qualidade, né, do investimento, o investimento do governo, que o governo, só lembrando vocês, né, o governo ele gasta, ele faz gastos do governo, efetivamente gastos. O que seriam esses gastos? São os gastos com pessoal, são gastos com material de consumo, são os seus gastos, certo? Outra coisa são os seus investimentos. O investimento é quando ele vai gastar em infraestrutura, quando ele vai construir um prédio, quando ele vai aumentar a capacidade produtiva da economia, ele está investindo. Então, a gente vai separar o G, vai ser o gasto do governo. Tá? Esse gasto aqui vai se materializar em políticas fiscais ou monetárias. Políticas fiscais que a gente estuda em finanças. Tá? E aqui, nós temos também o investimento, que vai se dividir em investimento privado, né, e o investimento do governo, que é quando o governo mesmo age como investidor nessa economia, que é o que pede o nosso edital. Então, a qualidade desse investimento, quanto que ele vai investir, se ele vai investir correto, né, certo ou errado, vai passar pelas suas escolhas estratégicas de alocação, onde ele deve dar prioridade para os setores que têm maior poder de encadeamento, ou seja, o poder de multiplicar a sua ação inicial. Então, se o governo vai lá e ele, como Estado investidor, ele, por exemplo, constrói uma hidrelétrica, uma siderúrgica, algo que a iniciativa privada não teve condições, então ele vai estimular determinadas indústrias do setor privado, que se tiverem uma grande cadeia produtiva, também vão contratar, também vão investir, também vão multiplicar aquela ação inicial do governo. Por isso nós dizemos, tá, em macroeconomia, que o governo, ele, a partir do momento que ele gasta, por exemplo, R$1, né, em políticas públicas, política fiscal, no caso, que é essa política de gasto, tá, ele vai promover um aumento mais do que proporcional na renda da economia, mais do que na renda da economia. Isso aqui é feito pelo chamado efeito multiplicador, ou multiplicador keynesiano dos gastos, tá? Estou falando uma parte bem teórica, já fica mais a economia brasileira do jeito que vocês conhecem, não se preocupe. Não é aula o tempo todo assim, não, só para a gente se situar. Ok? Então, o governo ele pode entrar fazendo gastos, né, para que ele estimule a economia. E a gente vai observar que nos anos 50 a 70, o investimento público aumenta bastante. Né? Nós temos estratégias diferentes de políticas econômicas, mas o investimento aumenta. Então, a gente tem JK investindo bastante, nós vamos ter depois no milagre econômico, né, e depois nós temos nos anos 70, segundo o PND, o Estado empolgado, gastando como louco o dinheiro que não podia, né? Enfim. Então, a gente vai ver que esse maior investimento gerou um maior investimento privado também, tá? O investimento público, ele possui um papel mais específico do que o gasto público em geral. Porque o gasto público, ele vai influenciar o multiplicador keynesiano e vai determinar a sua intensidade. Ou seja, quando você faz política fiscal, simplesmente, quando você diminui tributo ou você aumenta o gasto público, o multiplicador keynesiano vai te dar um resultado mais que proporcional na renda. Tá? Agora, o investimento público ele vai atuar dos dois lados. Ele vai atuar na demanda e ele vai atuar na oferta. Na demanda, dessa mesma forma. Tá? Ele é um componente da demanda, então ele empurra a demanda para frente. Simplesmente o fato de você estar construindo um estádio para a Olimpíada, você está contratando pessoas que estão gerando renda, que vão consumir, e, portanto, você está expandindo sua demanda, certo? Por outro lado, o investimento também age no lado da oferta, ele atua na criação de capacidade produtiva. Então, o investimento do governo, além disso, né, ao contrário do privado que depende totalmente de juros, o investimento público ele é autônomo, tá? Ele não depende da taxa de juros para acontecer. Ele não é esta variável que define o seu nível de investimento. O investimento privado, o camarada vai lá e ele vai ver quanto vai custar para ele pegar um empréstimo do BNDES, blá, 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 daí ele vai fazer. O governo não vai fazer essa pergunta, até porque ele tem nas suas mãos o controle dessas variáveis, tá? A variável taxa de juros é uma variável endógena, é ele que decide isso daí, certo? Agora, o que a gente vê? Que, na verdade, o investimento público é uma variável política, depende de decisões de política econômica, ok? Então, a outra, ela é exógena, ela é autônoma, certo? Ela é autônoma. Vocês lembram o que é variável endógena e exógena? Estou aqui falando, vocês estão... Está grego ou está tranquilo?
endógena, antes que vocês me falem. Variável endógena é que é determinada dentro do modelo. E a variável exógena ela é determinada fora do modelo. Quando a gente fala que alguma variável se tornou endógena, significa que ela ficou manipulável, que ela pode ser determinada, que o modelo vai determiná-la. Quando eu falo que ela é exógena, ela é determinada por outras forças. Por exemplo, o gasto do governo. Como vocês sabem muito bem, o gasto do governo, ele é autônomo, porque primeiro o governo faz o que no orçamento? Primeiro ele planeja. Primeiro ele vai fazer uma lei orçamentária onde ele vai planejar um gasto, onde ele vai autorizar uma despesa. Mas ele ainda não sabe qual é o crescimento. Ele ainda não sabe quanto a economia vai crescer. Então ele primeiro decide quanto gastar, depois efetivamente é que a gente vai ver quanto de renda que vai entrar. Então isso mostra o quê? Ele tem, tudo bem, ele tem estimativas, ele tem pesquisas, ele tem noções de quanto vai crescer, mas ele não sabe efetivamente. Então a gente diz que a sua decisão de gasto é autônoma. Não depende da renda, tá? É uma variável política. Então não é, está sendo assim, tá? Muito bem. Então o investimento público e privado, no caso brasileiro, guarda uma relação de complementaridade. Tá? Essa relação não é proporcional e essa relação também não é linear. Né? É uma relação de complemento, sim, um empurra o outro, mas não de forma proporcional. Né? Como as economias, como a brasileira, operam abaixo do plano de emprego, o investimento público acaba sendo necessário para estimular o investimento privado. E foi exatamente esse o papel que ele teve aí na nossa economia. Como ele faz isso? Repetindo, então, do lado da demanda, o investimento público induz o investimento privado pelo multiplicador, promovendo infraestrutura, expansão e integração física do mercado interno. E pelo lado da oferta, né, a política de compras, por exemplo, constitui uma demanda autônoma que estimula a oferta e incentiva o uso da capacidade ociosa ou mesmo a extensão da capacidade produtiva. Então, se você não tem determinadas indústrias e tal, o governo pode vir assumir este papel, que foi o que ele fez, principalmente nos anos 70. Bom, quanto que o Estado foi investidor, né? Quanto? O volume e a composição dos seus investimentos são absolutamente centrais para definir as taxas de investimento do país, a distribuição desses investimentos entre os setores e a produtividade de toda a economia. Então, aquilo que o Estado participa, onde ele entra investindo, isso vai realmente ter efeitos nos demais setores. Tá? Eu estou falando tudo isso aqui para te dar argumentos, para você escrever uma questão sobre o papel do Estado como investidor. Ele, como investidor, ele vai assumir esse papel. Então, se você cai uma questão sobre esse item do edital, você precisa fazer essa ligação, esse papel do investimento, diferenciar o investimento público do privado, colocar essa relação de complementaridade, lembrar que o investimento é uma variável, no caso do governo, é uma variável política, e lembrar que o investimento ele está diretamente relacionado com o crescimento econômico. Tá? São variáveis que se movem na mesma direção. Bom, o setor público, além disso, então, ele demanda insumos do setor privado, né? Então, assim, estimula, a gente vai ver uma série de políticas de reserva de mercado nos anos 60 e 70. O que é uma política de reserva de mercado? É uma política que reserva o mercado, é isso mesmo. Ou seja, uma política que o governo vai comprar uma parte dos bens que são ofertados pela iniciativa privada para estimulá-la, tá? Então, ele poderia importar, talvez seria uma qualidade muito melhor, mas ele fala não. Determinada porcentagem aqui eu vou comprar. Tá? A gente tem algumas leis aí de reserva de mercado, na área da informática, por exemplo, onde o governo garante que vai comprar a produção interna para estimular. Esse é um exemplo, tá, de governo estimulando o setor privado. Existe uma série de outros estímulos que a gente vai estudar todos, que foram, por exemplo, o uso de incentivos, o uso de subsídios, tá? Você tem isenções fiscais, você tem algumas resoluções no final dos anos 70, onde o Estado assume o risco cambial da dívida, por exemplo, que é assim, a gente à beira de uma crise cambial, o Estado resolveu, teve uma ideia feliz, de assinar um documento assumindo para si todo o risco, se mudasse o câmbio. Se deu mal, quebrou a cabeça, assumiu todo o problema que poderia ser dividido com o setor privado e ele entra nos anos 80 completamente quebrado. Tá? Então, isso tudo a gente vai ver com calma. Almir Michel, exemplo da compra do excedente de produção do café na época da política do café com leite. Eu estou tentada a dizer que sim, mas eu acho que eu preciso da pergunta um pouco mais completa. Certo, quando você escreveu, eu perdi o momento da pergunta, Almir. A presença do Estado comprando, quando eu dei o exemplo dele fazendo política de compras, a resposta daí seria assim, a esse exemplo, por exemplo, tá? Onde ele faz a política de compras para manter o preço do café elevado, né? Para poder. Só que ali a gente não chama de reserva de mercado, ali é simplesmente política de compras, tá?
A reserva de mercado, esse nome, ele serve mais para a indústria, onde você vai comprar bens manufaturados. É mais usado, tá? Se você for ver em várias provas, assim, você vai ver que usa reserva de mercado no JK, reserva de mercado nos anos 70, mas não se usa esse termo para o café, tá bom? Mas é a mesma ideia, né? Você comprar, fazer políticas de compra para beneficiar. No caso aqui, é para beneficiar o setor, é para manter o setor vivo. No caso do café, era para aumentar o preço do café, para manter o preço do café elevado e proteger a economia cafeicultura, tá? O setor público, então, ele vai demandar insumos, estimular a iniciativa privada, vai estimular setores com encadeamento longo, como a construção civil, máquinas, equipamentos. E o setor privado, por outro lado, são beneficiados, né, esses setores são beneficiados por políticas públicas de subsídio de crédito que vão beneficiar a produção doméstica. Tá? A estrutura produtiva, então, ela acaba sendo deslocada para setores capital intensivos e tecnologia intensivos. Né? Como é que faz isso? Você poderia manter a estrutura brasileira sempre focada lá em bens de consumo não durável. Tá? Como é que a gente consegue passar, né, avançar no nosso processo de substituição de importações se não fosse o Estado dando esse empurrão? Né? A Maria da Conceição Tavares, ela descreve todo o processo de substituição, como que foram as etapas que acontecem concomitantemente, como que foi o avanço, lembrando que a Tavares é cepalina. Não leiam as últimas da Tavares, não ponham as últimas dela na prova, coloque só as antigas, tá? Ela está com umas ideias meio malucas, está querendo que a gente volte a um processo de substituição de importações, falou isso semana passada, não precisa desse nível de atualidade na prova, ele é extremamente arriscado. Agora, o entendimento dela para a substituição de importações é clássico, altamente aceito, tá? Ok, então, nós temos aqui que essa ajuda do governo acaba deslocando, acaba fazendo com que o processo de substituição de importações ele avance para etapas que exigem mais capital e mais tecnologia. A indústria capital intensiva, graças a esse efeito de encadeamento, acaba aumentando a produtividade geral e dinamizando a economia. Então, se os ganhos de produtividade ainda por cima forem acompanhados de aumento de salário, você tem configurado o desenvolvimento econômico. E este ponto aqui nós vamos questionar durante a nossa aula, que vocês vão ver que muitas vezes nós temos ganhos de produtividade elevados que não são acompanhados por aumento de salário. Não são por causa do outro dilema da economia, que é a inflação. Os governos têm que lidar com a inflação e, portanto, eles usam políticas que usam regras, né, salariais que penalizam os trabalhadores e não permitem que eles sejam agraciados aí com o aumento de salário graças ao aumento de produtividade. Então você vê crescimento econômico, mas não vê desenvolvimento. Você vê crescimento, muito crescimento econômico, mas você não vê o desenvolvimento, ou seja, a tradução desse crescimento num melhor IDH, numa melhor qualidade desses trabalhadores. A gente vai falar bastante sobre esses detalhes também. A infraestrutura ela é muito importante para promover as condições sistêmicas de competitividade. Uma coisa é você trabalhar com tecido, né, meios de consumo não durável, até com carros, meios de consumo durável. Outra coisa é você realmente ficar competitivo, é você conseguir fazer com que a sua indústria ande sozinha, com as próprias pernas. E isso explica muito, assim, a incapacidade do setor privado de assumir esse papel, explica muito por que o governo teve que assumir enormes empreitadas. Tá? Por que ele começou lá com a CSN, né, na época anterior, por que ele teve que fazer a Petrobras na época do Vargas. Tá? Toda essa presença do Estado ela foi por causa da ausência da iniciativa privada, ela não tinha ainda condições de assumir esse papel. A partir do momento que o Estado ele equipa a economia, tá? Ele coloca as bases, então daí vem os anos 90 e ele abre, ele começa a vender aquilo que ele construiu aos poucos, tá? Então vai ser o processo de privatização. Então essa melhoria da competitividade, essa melhoria sistêmica vai proporcionar externalidades positivas que vão ser absorvidas por essas empresas. E o investimento privado vai ficar mais rentável, né? Porque vai haver queda de custo de produção. O aumento do investimento público vai gerar aumento do lado da oferta e do lado da demanda. Ele é um veículo de introdução de inovações tecnológicas também. Tá? A tecnologia, o avanço tecnológico vem pelo investimento público no Brasil, não pelo privado. Tá? Mas foi o investimento privado que trouxe o iPhone. Não, a gente só importou, ninguém fez iPhone aqui. Tá? Então, as inovações tecnológicas, onde a gente consegue dinamizar a economia, foi sempre com o direcionamento do setor público. Ele sempre foi, para nós, um Estado investidor. Todo mundo hoje reclama, o Estado está gigante. Tá bom, né? Mas o Brasil ele tem um comportamento assim de
arrasto. Né? É assim que foi construída a economia brasileira, foi sempre com o Estado na frente. Nós tentamos andar só, não conseguimos, o Estado foi na frente e está sempre tentando deixar a iniciativa privada tomar. Né? Então tem várias nuances essa questão. Investimentos também solucionam o problema do risco econômico que está implícito nas atividades. Por quê? Porque tem uma série de atividades que tem alto risco, tem alto investimento, longo prazo de maturação. O governo toma esse lugar e assim ele assume os riscos, tá? Esses custos incertos. Ele assume esses prazos longos de maturação e torna possível aí o nosso crescimento. Outra coisa que a presença do Estado como investidor faz, né, quando ele investe em infraestrutura, é estabilizar as expectativas dos agentes. Ou seja, esse tipo de investimento tem muita particularidade, provoca muita incerteza sobre os lucros, muita incerteza acerca dos retornos, que é a decisão do investidor, ele está todo nos retornos, e quando o Estado assume isso, a expectativa fica melhor, o ambiente fica melhor, e outros investimentos também são feitos, tá? Lembrando que é uma baixa taxa de retorno durante um longo período de tempo. Tá? Isso é uma motivação para o setor público assumir, já que o seu objetivo não é lucro, né? Ele não tem os critérios privados de retorno, não é assim que ele avalia. Antecipe e conduz o desenvolvimento. E o seu investimento inicial vai provocar um ciclo virtuoso, uma retroalimentação, onde a economia vai crescer, o governo vai gastar mais em virtude do aumento da arrecadação, e o crescimento vai continuar. Então a gente vai ver isso em todo o milagre econômico, todos os anos 70, apesar das crises do petróleo, isso daí vai continuar, tá? Vou fazer uma coisinha aqui para vocês, um desenho. Uma coisa que eu já falei bastante na outra turma, mas eu quero já chamar a atenção de vocês não cometerem gafes na prova, tá? Nós temos alguns paradigmas em vigência, tá? Eu não vou falar dos paradigmas das relações internacionais, eu vou falar da economia mesmo. Nós temos dos anos 30, tá? Até o final dos anos 70, ou seja, no início do governo Vargas, até o final do segundo PND, até quando o Delfim assume de novo a pasta da Fazenda. Essa minha letra não é tão feia, que é difícil escrever, eu não tenho aquela canetinha, fico escrevendo com o mouse e fica feio. Nós temos aqui o quê? O Estado como investidor, tá? Nós temos aqui um modelo de substituição de importações. Nós estamos industrializando, tá? Por substituição de importações. Existem pelo menos 4 teses que explicam a industrialização no Brasil. Uma delas é essa, uma delas é a substituição de importações. Mas as provas de concurso público aceitam implicitamente essa tese como sendo a que explica a industrialização no Brasil. Então, você não precisa inventar moda, não precisa falar da tese da indústria nascente, não precisa falar do protecionismo. Fale dessa, que essa é aceita, essa está no PEC, essa está nos concursos, ESAF, CESP, tudo, tá? Então, nós temos aqui de 30 a 79 o Brasil se industrializando por substituição de importações, tá? Muito bem, então aqui nós vamos ter o Estado investidor em todo o tempo, notadamente nos anos 50 com o JK, e muito notadamente com o governo militar, com Geisel, principalmente no segundo PND. Tá? Nós temos o primeiro PND, o segundo e o terceiro. Mas onde houve o grande investimento é no segundo. Tá? Por isso que os outros quase não são mencionados. Aqui nós temos também o plano de metas, que são os 2 grandes passos nesse sentido. Michele, mas não teve outros planos? Teve uma série de planos menores aqui, iniciativas, mas esses são os grandes. A partir de 79, a partir de 80, quando nós entramos na década perdida, na crise do endividamento, na crise da dívida externa, quando começam as crises financeiras, o processo de hiperinflação, o desemprego, a concentração de renda que já vinha começando daqui, mas ela se amplia, ou seja, um ano em ECO, tá? Os anos 80 em ECA, que os anos que não foram em ECA foram 84, 85, o resto foi em ECA. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui um outro paradigma, um outro processo acontecendo que se chama desindustrialização, tá? A desindustrialização no Brasil, ela começa nos anos 80 e ela vai até hoje, tá? Ela continua. Hoje, uma grande manifestação da desindustrialização no Brasil é a reprimarização da nossa pauta de exportação. Vocês já notaram que a nossa pauta de exportação está mudando? Vocês já notaram que, por causa da fome chinesa, nesse período aí do Lula, tá? A gente começou a vender commodity igual doido? Vocês já pararam para perceber que a gente vendia mais produtos manufaturados no início da década e agora a gente vende mais soja? Então, mais da metade da nossa pauta hoje é de produtos primários de novo, tá? Isso, então, mostra aí uma tese de reprimarização da pauta. Na verdade, ela não é nem mais tese, ela é um fato empírico que está acontecendo. Agora, existe um processo maior por trás, tá? Que é um processo de desindustrialização.
Desindustrialização é um conceito. Quando eu falo que é um conceito, opa, orelhinha em pé, é um conceito, não é só um achismo. O que é esse processo? Não significa que a indústria chegou num ponto e agora ela está definhando. Não é isso que é desindustrialização. Desindustrialização significa que os outros setores da economia, a economia é formada por 3 setores, primário, terciário e secundário. Né? Primário, agricultura, agropecuário, secundário, a indústria, terciário, serviço. Quando você fala que uma economia está industrializando, você fala que o setor indústria está cada vez mais representando mais no PIB, tá? Ou seja, que o seu peso relativo no PIB está crescendo. Quando você fala que ela está desindustrializando, significa que o seu peso relativo no PIB está diminuindo. No caso do Brasil, está acontecendo isso. O peso relativo da indústria está caindo, a indústria está sofrendo aqui, inclusive, e o setor de serviços está subindo. Então, relativamente, tá? Em termos relativos, a economia é tudo relativo, em termos relativos, o setor de serviço ele está crescendo mais rápido do que o setor indústria. Por isso, a economia está desindustrializando. Isso desde os anos 80. Esse processo não é brasileiro, esse é um processo mundial. Ele está acontecendo em todos os lugares. Existe só um grupo de países que isso não está acontecendo, que é na Ásia, tá? A própria China ainda está industrializando. Existem países ao redor ali, toda aquela região asiática que ainda estão industrializando. Fora ela, o resto está industrializando, inclusive todos os países centrais, Estados Unidos. Tá? Só que os países centrais, Estados Unidos, Inglaterra, esse povo todo aí, é um processo que é bom, digamos assim. A indústria já chegou no limite, agora é natural que o serviço ocupe o primeiro lugar. No nosso caso, é um processo precoce. A gente não tinha terminado a industrialização ainda quando começamos a desindustrializar. A gente ainda tem muito para crescer em termos de indústria, ainda tem muito que desenvolver, tem muito que a indústria ainda ocupar o seu lugar, dar empregos antes de desindustrializar. Acontece que o paradigma já nos alcançou. Nós já estamos em processo acelerado e hoje mais de 60% da composição do nosso PIB é serviço. Tá? A gente já está nesse processo aceleradamente. Eu falo isso para que vocês não entendam que o processo de substituição de importações não acabou. Sabe por quê? Porque estão falando por aí esse negócio, esse bagulho, né? Que a gente tem que voltar a substituir importações. Então isso pode confundir vocês. Cuidado para não perder a visão sistêmica, cuidado para não perder que nós estamos num outro processo. E por mais que esse governo estimule aqui e ali a indústria e queira fazer um investimento, não estamos mais num paradigma desenvolvimentista, não estamos mais neste pensamento anterior. É um outro processo, tá? Muito bem. Onde é que entra o governo nessa história? Ele entra através de política macro, influenciando a economia no curto e no longo prazo. Tá? No longo prazo, ele, através de investimento, ele vai poder deslocar o produto potencial, ajustando a capacidade produtiva. Produto potencial é um conceito. É um conceito. Para quem é economista, tem algum economista aqui na sala? Alguém é economista? Levanta a mão. Levanta a mão não, fala assim, eu. Só para saber se tem mais algum colega, se alguém... Né, se dispôs a participar de uma aula, que em geral o economista não participa das minhas aulas. Está travando o vídeo? Os demais está travando também? Vitor? Não? Então tá, eu acredito... Ah tá. Eu acredito que, Vitor, seja a tua internet, tá? Às vezes a tua internet dá pico e você pode receber o vídeo com travas. Lembrando, gente, que essas aulas... Lembrando que essas aulas, elas ficam gravadas também. E na gravação não fica a trava, tá? A gravação fica limpa. Então, para quem fizer a aula, quiser assistir depois, não vai perder a qualidade, tá? Eventualmente tem uma travazinha, mas nada que prejudique. Se prejudicar, eu regravo o pedacinho que prejudicou, tá bom? Mas, em geral, não preciso regravar, não. Vamos mais um pouquinho, vamos terminar o raciocínio aqui. Então, a política macro, ela pode deslocar esse produto potencial, tá? O produto potencial é um conceito. Aqui nós temos o produto, vamos imaginar uma economia, tá? Aqui nós vamos desenhar uma curva. Essa curva representa o máximo que essa economia consegue produzir com os recursos que ela dispõe. Então, que recursos que uma economia dispõe? A economia dispõe de fatores de produção, não é verdade? Esses fatores de produção são a mão de obra, o trabalho das pessoas, são as matérias-primas e são os bens de capital. Então, quando você junta as máquinas com a mão de obra, com as matérias-primas, você faz produtos. O máximo que a economia consegue ir, o mais longe que ela consegue ir, utilizando todos os recursos que ela dispõe, ou seja, estando em pleno emprego dos fatores de produção, é esse risco. Isso aqui se chama fronteira de possibilidade de produção. Tá? Só que, assim, economias que não operam no pleno emprego, elas não estão nessa fronteira, elas estão algum ponto abaixo dessa fronteira. Então, as políticas públicas, elas servem para aproximar essas economias da sua fronteira. Tá?
É isso que a política pública de curto prazo faz. Agora, a política de longo prazo, ela não apenas faz com que a economia se aproxime da sua fronteira, como ela também pode afastar, né, deslocar a própria curva. Eu vou desenhar aqui, vai travar o vídeo, mas já destrava. Tá? Ela vai deslocar a própria curva para frente, ou seja, ela vai ampliar a nossa possibilidade de produção, né, o nosso limite, ok? Que seria a nossa fronteira, o nosso limite tecnológico. Então, o investimento, ele faz isso na economia, ele pode deslocar o produto potencial, ele ajusta a capacidade produtiva, tá? Também é isso que o governo faz. Então, qual é a relação, para a gente fechar o raciocínio, entre investimento e desenvolvimento? A gente precisa entender, então, que existe uma relação positiva, que o investimento, ele, uma vez estimulado, ele causa crescimento. O crescimento é um dos componentes, mas é o componente central do desenvolvimento, né? O desenvolvimento, ele precisa de outras variáveis, precisa representar melhorias sociais para a população. Por isso que vocês estudam políticas públicas, sociais também, os efeitos sobre a sociedade. Agora, essa relação é positiva. Então, tópicos que a gente vai ter que ter em mente para entender a importância do investimento do Estado investidor nesse período é entender primeiramente o que nós vamos fazer nesse curso, o que nós vamos estudar. A gente vai estudar o cenário macroeconômico, tá? O ambiente macro, ou seja, estamos no período de estabilidade, instabilidade, o câmbio, qual o regime de câmbio que nós estamos, é um câmbio livre, é um câmbio complicado, como várias vezes foi. Como é que está o nosso setor externo, a gente está com equilíbrio, desequilíbrio no balanço de pagamentos, como é que estão, né, as nossas variáveis, enfim, como é que está o cenário, a gente estuda isso. Segundo, como que o Estado está atuando diante desse cenário? Ele está usando políticas monetárias, fiscais, contracionistas ou expansionistas para melhorar esse Estado? Como o Estado está se financiando? Ele está usando emissão pura e simples, imprimindo moeda ao louco, como o JK fez? Ou ele está procurando fazer negociações com os Estados Unidos para rever a sua dívida externa, como o João Goulart tentou pelo seu ministro da Fazenda, Santiago Dantas? Ou então, enfim, quais são as formas de financiamento? As variáveis relevantes para analisar isso é o crescimento do PIB, se está crescendo ou não. A indústria de transformação, como é que ela está se desenvolvendo, porque ela nos mostra, né? A formação bruta de capital fixo, que é o investimento. E a composição desse investimento das estatais em infraestrutura, em indústria de transformação, tarará, tarará. Michele, parece tanta coisa, a gente vê se está louca, a gente não vai conseguir escrever tudo isso. Consegue, porque faz parte do mesmo quebra-cabeça. A questão aqui a gente vê um por um, né? Primeiro eu estou contextualizando para vocês, te dando argumentos por uma questão a respeito do papel do Estado como investidor. Depois a gente vai entrar em JK, o que ele fez, depois o outro o que ele fez. E assim a gente vai construindo o nosso quebra-cabeça, tá? A minha intenção hoje era dar essa introdução para vocês, eu não vou avançar. Deixa eu só passar uns slidezinhos. Me dê só um minutinho, pode travar um pouquinho, mas já volto. Só para mostrar. Só para mostrar para vocês o que nos espera, tá? Na sequência aqui a gente vai começar, por exemplo, falando do plano de metas, vamos falar dos seus antecedentes, vamos falar quem elabora, qual que era o objetivo do plano, quem estava na frente, como que foram os resultados, como que foi o ambiente, aonde que se investiu, tá? A gente vai ver os fatos e os argumentos, exatamente para poder montar uma questão. Vamos fazer isso com o JK, vamos avançar para João Goulart, vamos avançar para o governo Castelo Branco, vamos ir para todos os governos militares, vamos para os anos 80, vamos terminar até a Dilma, tá? Até a Dilma no comecinho, só precisa ver até a crise de 2008, e até lá que a gente vai. Dá tempo de fazer isso? Dá tempo, é um curso nesse ritmo, né? Mas a gente consegue ver tudo sim, tá? Eu vou pular aqui para vocês, eu quero colocar no meu penúltimo, tá? Vocês podem puxar esse slide por aqui, vocês podem clicar aqui no papelzinho onde diz documentos, tá? Tá liberado para download, vocês podem baixar o download e ter aqui, o slide está completo, está toda a aula, vocês já podem ler sobre o plano de metas, já ver um pouco do jeito que eu trabalho, conhecer um pouquinho, para quem não for fazer, pode ficar com o material. Vou pedir que vocês não coloquem eles em público, tá? Não coloque lá no Facebook, não tem graça nenhuma. Se alguém te pedir, você pode dividir, mas não ponha lá, porque isso daí ele banaliza um pouco, né? Ah, tá aqui o trabalho. Não, vocês fizeram uma inscrição, escreveram um e-mail, né? Estão aqui convidados, tá? Então, por favor. Aqui está, ok, tá. Vamos dar uma olhada. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu vou propor uma questão discursiva, tá? Uma dissertação para vocês, para quem participou dessa aula. E quem quiser fazer a dissertação,
eu vou dar um prêmio, tá? Eu vou dar um prêmio para quem quiser fazer essa dissertação, que é assim, se vocês tiverem interesse, tá? Vocês escrevem a redação, mandam para mim até amanhã, pouquíssimo tempo, vocês estão estudando, tem que ser rápido mesmo. Responde a dissertação, eu vou ler, tá? A melhor dissertação vai ganhar uma bolsa de 50%, quem quiser, tá bom? E a segunda e terceiro lugar vão ganhar uma bolsa de 25%, tá bom? Se vocês quiserem participar desse curso até 6 horas da tarde amanhã, tá, Fábio? Eu até espero mais à noite, tem gente que trabalha, até as 8 horas tá bom, tá? Até as 8 horas, então vocês mandam, já treinam, né? Eu não vou corrigir essa questão para todo mundo, assim, com os critérios de desafio do jeito que eu faço com a minha turma, porque eu não tenho tempo mesmo, não vou conseguir. Mas eu vou ler, eu tenho os critérios, não se preocupe que eu não tenho nenhuma escolha, tá? Como é que a gente vai saber que não é fraude? Tem que ter uma certa confiança, eu não vou ficar criando critérios aqui para vocês acreditarem em mim, né? O interesse é mútuo. Então escrevam, né? As 3 melhores questões vão ter essa proposta aí de desconto, se vocês quiserem participar, vocês vão estar convidados a participar, tá? É uma discursiva onde nós vamos falar do Estado brasileiro que participa de forma cada vez mais direta, né, notadamente com investimentos. Comente esse fato, ou seja, basicamente a primeira parte da aula. Destaque a relação entre investimento e crescimento, as características do Estado na vigência do plano de metas e trienal. O material está aqui, vocês podem ler, tá? O material e já com ele poder construir a resposta. E as áreas prioritárias de investimento no Milagre. No segundo PND eu quero só as áreas, não quero que você fale do Milagre. Tá? E você vai me fazer essa cara aqui. Você quer que eu escreva um livro em 60 linhas. Eu não quero, não gosto dessas questões, é exato que quer, tá? Você vai ter que treinar sua capacidade de síntese em nível hard. Eu acho a maior dificuldade de fazer a prova de desafio é capacidade de síntese. Eu tenho alunos que estão entre os 10 melhores na primeira fase e não conseguem expressar a capacidade de síntese, se embananam todo. Precisa de uma ajudinha, tá? Tem uns que não precisam de ajuda de professor. Tem um até que fez uma aula que eu falei, cara, você não precisa de mim. Você não precisa de mim, vai embora que você tá bom. Mas é raro, tá? Em geral, você precisa. Então, escreva, use os métodos, faça um brainstorm, defina a sua tese, que é atendimento ao comando principal, coloque os argumentos, conclua. Se você seguir essa ordem, fizer uma coisa fechadinha, colocar os principais argumentos, você vai pontuar bem. Lembrando que a exato sempre começa com nota cheia e vai descontando. Então, você tem que minimizar os erros. Essa que é a questão, tentar errar o mínimo possível, tá bom? Então tá, fica o desafio para quem quiser participar, né? Até porque eu vou, se vocês me permitirem, eu queria publicar um ranking, mas sem nome. Não vou colocar o nome de vocês, tá? Mas eu dou um codinome, tá? O Rafael vai ser o azul, a Elisângela vai ser a rosa, a Erika vai ser a amarelo. Passo para vocês e divulgo. Por quê? Porque é bacana vocês já saberem como é que tá a competitividade em relação a um grupo pequeno, tá? Vocês já podem comparar uma questão, como é que tá com esse grupo aqui, de 20 e poucas pessoas. Se você consegue ganhar delas. Você pode usar consulta, não tenho como controlar isso. Você pode consultar. Isso para mim não faz a menor diferença, porque mesmo consultando é difícil de fazer uma questão, tá? Então, parece que, não, nossa, se é com consulta não é certo. Todo mundo pode consultar, então, tá todo mundo em pé de igualdade, beleza? O envio eu prefiro que seja escaneado, mas eu abro a exceção, pode ser digitado só dessa vez, tá? Para quem for ser meu aluno, não. Qual e-mail? O mesmo e-mail que vocês mandaram a inscrição. economiadvd@hotmail.com, tá? Tudo minúsculo, o mesmo e-mail, beleza? Para quem tiver interesse em continuar comigo, me escreva. Passo para vocês lá o descritivo, a proposta. E a gente fica esperando. Para quem quiser, para quem já me pediu, eu já mandei a proposta. Mas eu não gosto muito de ficar mandando proposta para quem não tem interesse, porque, né, fica enchendo a caixa de e-mail da pessoa, não tem graça nenhuma. Se você quiser, eu mando para quem me pediu, eu já mandei, né? Eu mando para vocês avaliarem e a gente pode continuar o nosso trabalho, tá? A turma não está confirmada, eu preciso de um quórumzinho mínimo. Tendo esse quórumzinho, eu confirmo e a gente já começa quarta-feira as aulas, tá bom? Beleza, Fabrício. Tá bom, Fabrício. Eu mando para você. Espero só. Eu tenho 2 Fabrícios nessa turma, mas você é com C. O outro Fabrício é com Z. Faz assim, gente, manda para mim por e-mail, eu não vou agora saber quem que é quem, porque tem alguns nomes que se repetem. Só manda lá, quero proposta, que eu repito para você. Eu mando para você sem problema, tá bom? Maravilha. Gente, então, valeu. Muito obrigada pela companhia de vocês. Estou torcendo por cada um de vocês, não sumam, de vez em quando dê um alô, depois me conta como foi, tá bom? Se a aula ajudou em alguma coisinha, estruturar um pouco o pensamento em economia brasileira. Espero ter colaborado com alguma coisa, tá bom? E a gente se vê aí, se precisar de mim, estou na área. Um abraço, bons estudos para vocês e até a próxima. Até mais, gente.